Uma outra citação interessante, que a gente usa muito na astrologia, mas queríamos pegar agora para esclarecer mais o conceito de assinatura, é uma citação do Alkindi, que era um filósofo, astrônomo, astrólogo, alquimista árabe. E nessa citação ele ajuda a gente a entender um pouco por que a gente dá uma assinatura a uma planta. Porque que, mesmo todo ser sendo um, e sendo, enquanto um, a expressão do todo, ele é um microcosmo que expressa em uma pequena dimensão os 7 arquétipos, os 12 signos, os 4 elementos, os 3 princípios, as 2 polaridades, sendo um. Mas nele a gente pode ver algo predominante. A gente pode ver uma cor específica. Isso acontece com pessoas, isso acontece com plantas, pedras, com qualquer ser de natureza. Ele é um, ele é tudo, mas ao mesmo tempo a gente vê nele algo que vai determinar ele de uma forma mais específica. O Alckmin fala assim no De Hades: de fato, a condição da harmonia celeste é tal que, pelo fato de todas as estrelas serem de naturezas diferentes e, portanto, todos os seus raios gerarem efeitos discordantes, no mundo dos elementos, acontece que o efeito dos raios se ajudam reciprocamente em relação a uma mesma matéria e se impedem em relação a outra matéria. Em cada coisa que é naturalmente dada à harmonia, existe uma estrela predominante e, similarmente, um signo que prevalece sobre os outros na obra e no regime daquela coisa. Então, o que o Alckmin está dizendo para a gente? A harmonia celeste, a harmonia das esferas, é a harmonia cósmica, a harmonia do mundo. É essa harmonia das coisas primeiras, né? A dança cósmica. Né? E ele fala assim, olha, todas as estrelas, ele está se referindo aos arquétipos, né? Aos planetas. Cada estrela é de uma natureza diferente. Mas todas elas estão presentes o tempo inteiro, agindo sobre todas as coisas. Todas elas estão presentes dentro de cada indivíduo, né? A gente pode falar assim. E os efeitos delas são diferentes, discordantes, se ajudam em determinado momento e se atrapalham em determinado momento. Então, eles são a favor e ao contrário, né? E contrários uns aos outros em determinadas situações. E em cada coisa que naturalmente é dada à harmonia, existe uma estrela predominante. Todas as coisas, o que não é naturalmente dado à harmonia, né? Todas as coisas fazem parte da harmonia cósmica, né? Existe uma estrela predominante, ou seja, um arquétipo predominante, uma força predominante. E, similarmente, um signo, uma forma daquela coisa se manifestar, né? Que prevalece sobre os outros na obra e no regime daquela coisa. A obra e o regime é a própria coisa em si, né? O indivíduo em movimento, né? O ser em movimento, em transformação. Então é isso. Tudo isso para dizer que todo indivíduo tem uma força predominante, um arquétipo predominante, uma estrela predominante e um signo, um sinal, né? O fato de uma planta ser saturnina significa, de certa forma, que Saturno assinou aquela planta. Eu gosto muito desse conceito de assinatura, pensado de uma forma bem concreta. Você vai lá ver um Van Gogh, você vê o Van Gogh porque ele assina. Geralmente lá no cantinho direito, embaixo, está escrito Van Gogh. Mas mesmo se não tivesse a escrita Van Gogh, você veria ele em cada traço que ele deu com o pincel, porque você consegue saber que ele é Van Gogh pelo uso das cores, pelo uso pela técnica, pela pincelada específica que ele dá.
A assinatura dele está em cada canto do quadro, da pintura. E está ali também como assinatura. Uma planta saturnina é como isso. Ela traz o signo de Saturno, os sinais de Saturno, em cada lugar dela. E a gente consegue ver que ela é saturnina. Mas essa citação nos dá uma outra informação importante. Cada ser, ele é feito pela composição de tudo, de todos os raios concordantes e discordantes. Uma planta ser saturnina, a gente vai ver depois que uma parte da planta é especificamente saturnina, raiz profunda. Não significa que ela não possa ter flor, que é a parte mais lunar da planta. Não significa que ela não tenha que não possa ter um tronco, que é uma parte mais ligada a Vênus. Mas no equilíbrio dela se dá como signo predominante o saturnino. Para ela existir enquanto ser, ela precisa do equilíbrio dado pelo 7, uma harmonia dos 7 arquétipos, dos 4 elementos e por aí vai. Mas, mesmo dentro dessa harmonia, a gente consegue ver uma estrela predominante. Isso é o que se faz na astrologia. Quando, olhando o mapa, a gente tenta ver o arquétipo predominante para poder criar um canal de conexão com a pessoa. Pode ver o arquétipo mais enfraquecido para saber o que a gente precisa trabalhar para fortalecer aquela pessoa naquele momento. A gente está olhando os efeitos concordantes e discordantes dos raios naquele indivíduo específico.